Obrigada, presidente. Nada como ter um amigo no comando da mesa. Muito obrigada, senador Rubem Figueiredo. Caro senador Assir Gurgak, senador Cristóvão Buarque, nossos telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado. Senhor presidente Rubem Figueiredo, e Vossa Excelência é de um estado, Mato Grosso do Sul, que acolheu, eu diria, milhares de gaúchos, que com espírito, eu diria, farroupilha e desbravador, foram também ajudar a construir a riqueza do seu estado, na pecuária, na agricultura, na indústria e em várias outras atividades econômicas. Foram também para o Mato Grosso, para Tocantins, para o Maranhão. Existe gaúcho espalhado por tudo que é canto desse imenso Brasil. Aliás, o jornal Zero Hora do Rio Grande do Sul, há algum tempo, fez uma série que ficou quase como uma peça antológica, O Brasil de Bombachas, mostrando exatamente por onde andaram e andam os gaúchos desgarrados do pago, como nós chamamos o nosso querido Rio Grande, que está hoje de festa. Hoje é o 20 de setembro, feriado do Rio Grande do Sul, o principal feriado do Rio Grande do Sul, e os gaúchos estão todos reunidos em torno de uma prosa, de uma biblioteca, de uma escola, ou no Parque Farroupilha, ou no acampamento do gaúcho, no coração de Porto Alegre, que se transforma com a fumaça do braseiro que se forma, porque todos, cidade e campo, se juntam para esse festejo cívico, social, cultural, histórico, que é um pouco da rebeldia gaúcha em relação ao centralismo do poder. No fundo, senador Cristóvão, a Revolução Farroupilha foi mais ou menos isso. Na economia, o charque que para o gaúcho é a carne seca, a carne, a pecuária, e a pressão que na economia se fazia, a pobreza, a falta de inclusão e exatamente as dificuldades de sobrevivência àqueles idos do século, parte 18, 19. Se a Revolução Farroupilha fosse hoje, 20 de setembro, certamente a principal manchete dos jornais do Rio Grande do Sul, desta sexta-feira, e de outros jornais do país, seria a seguinte: Porto Alegre é tomada por revolucionários farroupilhas. Faço essa citação, caro presidente, senhoras e senhores senadores, porque hoje, 20 de setembro, feriado do Rio Grande do Sul, faz 178 anos que ocorreu a invasão de Porto Alegre por rebeldes vindos de Pedras Brancas, local histórico, berço da Revolução Farroupilha, localizado na mesorregião metropolitana de Porto Alegre, banhada pelo belo Guaíba e apenas a 30 quilômetros do coração da capital. Naquela época, enquanto se iniciava a Revolução, o presidente da província de São Pedro, do Rio Grande do Sul, Antônio Rodrigues Fernandes Braga, fugia para Rio Grande, hoje um dos maiores portos marítimos do Brasil, que fica a 320 quilômetros da capital Porto Alegre. Vale lembrar que a Revolução Farroupilha, ou Guerra dos Farrapos, liderada por Bento Gonçalves, foi um conflito regional de contestação ao governo imperial brasileiro com um caráter bem republicano. Essa importante mobilização, iniciada na madrugada de 20 de setembro de 1835, durou até 1º de março de 1845, uma revolução que durou uma década. Naquela época, obviamente, senador Rubem Figueiredo, não havia internet, não havia rede social, nem a rapidez das hoje chamadas revoluções digitais.
Foi, portanto, o mais duradouro conflito armado da história do nosso país, resultando na independência do Rio Grande, a República do Piratini. O jornal Zero Hora de Porto Alegre fez uma interessante edição a essa importante histórica data do Brasil, fundamentada em arquivos para demonstrar quais seriam as principais notícias se a Revolução dos Farrapos tivesse iniciado na madrugada de hoje. Bem interessante até as cores um pouco amarelas, um pouco cinzentas, o amarelo do tempo que passou, um pouco do cinza da tristeza, da luta, da dor, do sofrimento que aquela revolução provocou, mas não apagou o brilho do sentido da liberdade, do sentido da libertação e do sentido republicano daquele movimento. A capital é tomada, uma bonita e expressiva chamada de capa do jornal. Em vez de notícias de que mais de 50 brasileiros, a maioria idosos, estão isolados em um balneário em Acapulco, no México, por causa de uma tempestade, ou a informação sobre a disposição do presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, de se encontrar com o colega iraniano recém-eleito, Hassan Rouhani, as novidades sobre o editorial do Mundo seriam bem diferentes. Estariam nesse espírito da Revolução Farroupilha, se a edição fosse aquela época. As principais manchetes do dia da Revolução Farroupilha seriam: a Itália luta pela unificação. Pesquisador britânico Charles Darwin chega às Ilhas Galápagos e cometa Halley, que passa pela Terra a cada 76 anos, em média, poderá ser observado por instrumentos. O mais curioso da história é que a distância que separa os dias de hoje aos primeiros momentos da Revolução Farroupilha no meu estado não conseguiu afastar do Brasil alguns problemas antigos ainda presentes na nossa contemporânea democracia, senador Cristóvão Buarque. Ainda usando a comparação com as notícias de um jornal na editoria geral sobre o cotidiano das pessoas, as escolas, senador Cristóvão, eram poucas e o salário dos professores muito baixos. Aliás, ao longo desses séculos, a realidade não é muito diferente. Naquela época, no meu estado, ainda chamado de província de São Pedro do Rio Grande do Sul, os professores recebiam entre 20 mil réis e 150 mil réis. O valor do aluguel de uma pequena casa, por exemplo, era, naquele período, de 120 mil réis. Muitos precisavam gastar quase a totalidade dos recursos recebidos do salário para ter direito a um lugar para dormir como moradia. E, como eu disse, não é muito diferente dos dias de hoje. Lamentavelmente, essas diferenças de renda, sobretudo entre uma região e outra do nosso imenso Brasil, ainda persistem tristemente. Naquela época, as obras também eram paralisadas. Por causa da guerra, a construção do Teatro São Pedro, teatro com H, por exemplo, teve de ser interrompida entre as ruas do Cotovelo e do Ouvidor, que era como se chamavam à época. Quando a obra foi interrompida, após 2 anos de iniciada, não existia nada mais além do que apenas alicerces. Os 12 membros da associação que fizeram o investimento na construção do edifício, que até hoje é belíssimo e importante cenário artístico e cultural do nosso estado, estavam desesperados porque não sabiam como o governo iria reembolsá-los para finalizar aquela obra, senador Rubem Figueiró. E eu aproveito aqui para exaltar a figura da extraordinária Eva Sofer, que transformou o Teatro São Pedro na grande casa de espetáculo no coração da nossa capital, cercada pelo Palácio Legislativo, pelo Palácio do Executivo, Palácio Piratini, o Legislativo é Palácio Farroupilha, pela Catedral Metropolitana e pelo Poder Judiciário. Uma casa que nós, como gaúchos, até achamos que é parecida com o Teatro Scala de Milão. Mas não é vaidade, não é
além do que nós gostamos tanto daquele teatro transformado pelas mãos, pela abnegação, pela ação voluntária dessa grande mulher, Eva Sofer. O tempo passa e ela continua tratando o Teatro São Pedro como se fosse seu filho mais querido. Basta um exemplo, aliás, nos dias atuais, o da BR-156, para percebermos que alguns problemas do passado continuam muito iguais ou estão se repetindo. Essa estrada 156 corta o Amapá de sul a norte até o rio Oiapoque, na fronteira com a Guiana Francesa. Está em obras, senador, faz 70 anos, 7 décadas e sem previsão de conclusão. São barreiras que oneram demasiadamente os custos finais dos fretes, da mobilidade das pessoas, da integração nacional e, em última análise, penalizam consumidores dos dias de hoje. Certamente, algumas dessas insatisfações parecidas foram componentes que motivaram a revolução e a busca por mudanças, por mais desenvolvimento, liberdade, independência e mais justiça social. Esta é, a meu ver, a grande lição da Guerra dos Farrapos. Não apenas para nós gaúchos, mas para todos os brasileiros que viram nessas manifestações históricas o caminho para mudar em direção a uma vida melhor, uma vida livre, uma vida democrática, uma vida com mais justiça. No meu estado, a celebração do 20 de setembro será marcada pelo lançamento do filme O Tempo e o Vento, adaptação da obra épica do nosso querido e grande Érico Veríssimo. São peculiaridades regionais que, abordadas pela arte, ganham universalidade pela força da narrativa e dos personagens criados magistralmente por Érico. O Rio Grande, no entanto, é mais do que uma representação simbólica e literária. O que o 20 de setembro consagra é uma história construída, senador Cristóvão, muito mais pelas referências que nos asseguram uma identidade ao longo dos séculos do que necessariamente a memória de um confronto com o poder central, cujo desfecho ainda hoje é considerado controverso. Com muita alegria concedo a parte ao senador Cristóvão Buarque. Senador, eu não quero interromper o seu discurso. Posso fazer em qualquer momento que a senhora me permitir. Mas, por favor. Primeiro, eu quero dizer da oportunidade da senhora estar fazendo esse discurso e de saber que o Brasil inteiro ouve nesse momento para lembrar essa grande data da história do Brasil, e eu repito, do Brasil, graças à luta do povo gaúcho. E dizer da minha satisfação ao ouvi-la comparar o momento de hoje com aquele momento. Os problemas que continuam muitos, outros não, nós conseguimos superar ao longo do tempo. Mas muitos, sobretudo os sociais, educacionais, esses continuam. E aí me permita continuar nessa comparação fazendo uma relação entre aquela linda luta farroupilha com as manifestações de rua dos tempos de hoje. A senhora... Por isso que eu dizia que era melhor deixar a parte para o final. Mas enriquece, senador. Pode continuar. Não sei se a senhora vai usar, eu queria fazer apenas uma metáfora. Pode. É que no lugar dos cavalos, hoje usamos computadores. Mas muitos dos objetivos ainda estão presentes. Sobretudo a causa, uma profunda insatisfação popular com o andamento dos negócios públicos. Negócios no bom sentido, não no sentido mau da palavra. Essa indignação que nós hoje vivemos tem muito a ver com a indignação do povo gaúcho naquele momento. E eu aproveito para parabenizar a senhora como gaúcha e a todo o povo gaúcho pela luta que fizeram, dando um exemplo ao Brasil, de que quando a gente não está contente, o povo tem que ir para a rua sim, ou para os pampas, lutando para mudar a realidade. Fico muito
comovida e emocionada com o seu registro. Vou fazer referência, sem dúvida, a essa analogia com a nossa contemporaneidade em relação às manifestações, porque, não, como eu disse, naquela revolução não havia a revolução digital, não havia a rede social, não havia internet, senador. E, de fato, alguns problemas persistem. Avançamos muito, sem dúvida. Temos hoje uma integração, um país muito rico, a sexta economia do mundo. Ganhamos muito, mas precisamos ainda, não podemos nos conformar com o que conquistamos. Temos que perseguir como a utopia, como lembrou, aliás, na posse o novo Procurador-Geral da República, doutor Janot, quando falou em Eduardo Galeano sobre a utopia, dar 2 passos, olhar para frente, o horizonte, ele está mais distante. Então, eu penso que essa utopia de um país verdadeiramente educado, um país verdadeiramente com inclusão social, nós temos que continuar perseguindo com a disposição e a vontade de fazê-lo mudar de fato. Exatamente, senador, e eu faço e recebo a homenagem que o senhor presta não apenas a mim, que represento hoje com muita honra o Rio Grande do Sul, mas também ao senador Pedro Simão e ao senador Paulo Paim, que estão no Rio Grande do Sul, lá no acampamento Farroupilha, como eu referi, também celebrando essa grande data. Então, recebo em nome do povo gaúcho a homenagem que Vossa Excelência presta com as suas palavras tão generosas e sábias. Aliás, é justo, senador Cristóvão, senador Rubem Figueiró, como fazem nações e estados, que a afirmação de nossas feições em todos os seus aspectos, seja marcada por festas populares, como a que chega hoje ao seu momento mais importante. É assim que os gaúchos cultuam hábitos e valores que nos garantem um sentimento de pertencimento à terra onde nascemos ou que escolhemos para viver. O senhor sabe mesmo, como ex-governador de Brasília, como senador do Distrito Federal, que aqui em Brasília estão fincados vários CTGs, Centro de Tradições Gaúchas. Lá no Mato Grosso do Sul, do senador Rubem Figueiró, no Brasil inteiro, nos Estados Unidos, na Europa, em vários países da Europa, meia dúzia de gaúchos chegam, 2 ou 3, não precisa ser meia dúzia, formam um CTG. É uma forma ali de preservar a tradição do chimarrão, do churrasco, de contar histórias e de rememorar a tradição do nosso Estado. Em nenhum momento, no entanto, a exaltação de nossas virtudes deve ser confundida com uma pretensa manifestação de superioridade ou prepotência, ou mesmo arrogância. Que nossas façanhas, como está escrito no nosso hino, que todos sabemos de cor, sejam exemplares, no sentido que mereçam ser reconhecidas, mas nunca entendidas como provas de que pretendemos ser melhores ou maiores do que outras unidades da Federação. O 20 de setembro é, a cada ano, uma oportunidade para a reflexão que, ao contrário do que ocorreu no início do século XIX, nos fortaleça como parte de uma nação continental e, por isso mesmo, permanentemente desafiada como república. A história, os mitos, a cultura, a economia, tudo que dá forma concreta e simbolicamente ao que é gaúcho, deve estar a serviço da compreensão de que um país é feito também dessa diversidade, desde que as diferenças convirjam para a preservação dos interesses e da unidade nacionais. As mobilizações recentes, como lembrou bem o senador Cristóvão, nas nossas ruas têm motivações muito diferentes das que levaram os farroupilhas ao conflito armado no sul do Brasil. São, entretanto, movimentos de insatisfação que merecem a atenção das autoridades. Aquela insatisfação era motivada por uma causa, as de hoje por outra causa, mas nelas a linha comum, insatisfação com a qualidade da relação entre poderes, da federação fragilizada nossa ou dos maus serviços. São mobilizações diferentes. Hoje, mobilizações digitais, igualmente legítimas, que também contêm apelos para uma vida melhor, com melhor transporte público, melhor saúde, melhor educação, mais educação, melhor segurança, melhor infraestrutura, em qualidade e intensidade. O que vivemos hoje não são os conflitos entre o presidente deposto em setembro de 1835, Antônio Rodrigues Fernandes Braga, e o comandante dos Farroupilhas, Bento Gonçalves.
Estamos em um momento de busca por maior transparência e da luta contra a corrupção. Os questionamentos vigentes são contra a incoerência política e o velho hábito do poder público de usar 2 pesos e 2 medidas. Os eleitores, os cidadãos, os contribuintes querem justiça para acreditarem mais na classe política e nos governos, sem autoritarismo, unilateralismo ou arbitrariedades. Os fatos recentes nas 3 esferas do poder, executivo, legislativo e judiciário, são muito claros nessa definição e nessa realidade. Os debates aqui no Senado sobre o voto aberto para todas as situações e o frustrante adiamento do processo do mensalão na Suprema Corte do país, por exemplo, são alguns fatos já registrados na história brasileira que explicam as insatisfações populares. Os ajustes que o poder público vem buscando, com dificuldades para fortalecer nossas instituições democráticas, públicas e privadas, serão, portanto, muitos e sempre necessários. Por exemplo, Vossa Excelência, senador Rubem Figueiredo, abordou a questão da reforma eleitoral. Podíamos ter avançado muito mais, dando maior poder à cidadania. Eu sou francamente favorável, não apenas à questão de voto aberto aqui, que nós temos que dar uma satisfação à sociedade, porque é nosso compromisso de mostrar a cara como estamos nos comportando e como estamos votando. Também sou favorável ao fim do voto obrigatório. Eu penso que o cidadão vai ter muito mais responsabilidade quando ele tiver a ser desobrigado disso e ter que comparecer às urnas, porque está na lei e ele tem que cumprir a lei, sem a qual ele terá algumas dificuldades para tomar um empréstimo, para proceder a alguma tirada de algum documento. Mas não é o exercício da cidadania por imposição, tem que ser por vontade, por desejo de construir e ajudar a fazer a democracia em nosso país. Portanto, sou favorável ao fim do voto obrigatório. Por isso, a importância de preservarmos valores, virtudes e direitos básicos, esses sim, devem prevalecer e serem constantes, a fim de motivar mudanças e melhorias. Não basta, para ser livre, ser forte, aguerrido e bravo. Povo que não tem virtude acaba por ser escravo. Este é parte do hino rio-grandense. Os ideais farroupilhas de liberdade e respeito seguem vivos e cada vez mais atuais, contra uma política centralizadora e autoritária, que à época cobrava altos impostos e pouco se importava com as necessidades sociais dos habitantes do Rio Grande do Sul ou de outros estados. A Revolução Farroupilha é a referência da coragem e vontade de um povo que lutou contra o império em busca de seus ideais. Que esta façanha, a dos revolucionários farroupilhas, sirva de um exemplo positivo para todos aqueles que buscam os ideais sociais de civilidade, de igualdade e de liberdade. Muito obrigada, presidente. Eminente senadora Ana Amélia, permita, Vossa Excelência, eu não desejo fazer um discurso paralelo ao senhor, mas que some ao de Vossa Excelência. Eu quero, no início do seu pronunciamento, Vossa Excelência fez referência à presença dos gaúchos na história do meu estado. E eu me honro muito disso. A primeira benéfica invasão dos gaúchos a Mato Grosso do Sul aconteceu logo após a Revolução Federalista. Os seguidores de Gaspar Silveira Martins, pressionados pela derrota que tiveram, foram obrigados a se deslocar do Rio Grande do Sul para o sul de Mato Grosso do Sul. E lá fizeram uma comunidade que deu estratificação à economia e à cultura do nosso Mato Grosso do Sul. Hoje nós somos considerados, em razão disso, de matuchos, uma cruza de mato-grossense com gaúcho, e nos honramos muito disso. Eu, pessoalmente, me sinto muito ligado ao Rio Grande do Sul. Não sou originário, minha família não é originária de lá, mas eu tenho um genro que é gaúcho, de Santa Bárbara, Paulo Geinhoff, hoje um dos maiores oncologistas que o Brasil tem e com renome internacional. Me honro muito disso. E quero dizer também a Vossa Excelência que a lembrança que faz a respeito
da Revolução, não só de Farrapos, como a federalista, ela trouxe 3 propósitos no meu entendimento. O princípio da liberdade, o princípio da unidade nacional e o princípio da autonomia dos estados, que é a razão da Revolução Federalista de 1892. Admiro muito também os prosadores gaúchos, entendeu? Os cancioneiros, e vou citar aqui alguns que no decorrer do seu pronunciamento eu me recordei, a memória me aflorou. Luiz Simões Lopes, Antero Marques, Darcy Zambuja e o grande Érico Veríssimo. E na política eu não podia deixar também de lembrar a contribuição das ideias do Rio Grande do Sul, através do Gaspar Silveira Martins, que as ideias não se fundem como os metais, né? Júlio de Castilhos, a quem eu tenho certa reserva, mas sem dúvida nenhuma ele contribuiu muito para a formação política do povo sul-rio-grandense e brasileiro. E mais recentemente, nós não podemos nos esquecer, por exemplo, dos senadores que ilustraram essa casa, por exemplo, Daniel Krieger, Alberto Pasqualini, Paulo Brossard e Mendes Sá, dentre de tantos outros. E hoje, Vossa Excelência, o senador Pedro Simmel, o senador Paulo Paim, que tanto abrilhantam essa casa. Minhas homenagens, portanto, na pessoa de Vossa Excelência, ao brio, à honra, o ardor dos rio-grandenses em favor do nosso Brasil. Muito obrigada, senador Rubem Figueiró. Eu queria que a sua manifestação ficasse como parte deste meu pronunciamento, que nos honra muito a todos os gaúchos, e as referências com as quais eu concordo plenamente, as figuras citadas por Vossa Excelência. Então, eu fico muito agradecida e faço esse agradecimento também em nome do senador Pedro Simão e do senador Paulo Paim, que comigo representam aquele estado que nós amamos tanto, o Rio Grande do Sul, que hoje faz a sua festa o 20 de setembro. Muito obrigada.